Namastê, irmãos e irmãs. É uma honra tê-los comigo novamente nessa jornada de autoconhecimento e expansão da consciência. Hoje, eu quis trazer para vocês um assunto muitíssimo importante que eu acredito ser um dos grandes alicerces do nosso desenvolvimento emocional. E sem compreendermos de fato esse assunto, nós não iremos compreender diversas situações que se manifestam na nossa vida, que são as famosas crenças limitantes. Você já deve ter ouvido falar sobre elas. Mas vamos lá. O que são as crenças limitantes? E todos nós temos essas crenças? Sim, todos temos. Pois cada um de nós possui um diálogo interno. E esse diálogo interno tem muito mais força do que a gente pode imaginar. A maior parte desse diálogo interno é inconsciente, de experiências passadas que se repetem mentalmente na cabeça como se fossem verdades absolutas. Se vocês assistiram a aula passada, que eu falei sobre a ferramenta havaiana milenar do Ho'oponopono, lá eu pedi para vocês imaginarem um iceberg, né? Aquele bloco de gelo imenso. E compararmos a nossa mente com um iceberg. A nossa mente, gente, é inconsciente, ela é 80%, é a base do iceberg, como eu falei para vocês, é aquele pedaço enorme que fica submerso. Enquanto a mente consciente é o topo do iceberg, apenas 20%, aquela pequena pontinha que fica para fora da água, que é a parte que conseguimos ver. Assim é a nossa consciência. Então imagina o tamanho do nosso inconsciente em relação ao nosso consciente. E as crenças limitantes são, na sua maioria, ocultas no nosso inconsciente. E essas crenças, elas podem ser de diversas formas. Podem ser crenças ancestrais, que se repetem de geração em geração, até 7 gerações atrás. Pode ser crenças coletivas, que nós ouvimos a sociedade repetir. Enfim, diversos tipos. Mas as que eu vou falar aqui são as crenças que adquirimos especificamente a partir do poder da nossa palavra, das nossas afirmações. Então, como eu disse, todos nós temos esse diálogo interno, que é essa vozinha, essa voz aí que sussurra, que fala com você, que está o tempo inteiro te dizendo coisas a teu respeito ou a respeito dos outros. Essa vozinha limitadora vem do ego. E na maioria das vezes coloca a tua autoestima ou no chão, dizendo que você não é boa o suficiente, que você não sabe fazer nada, ou ela é cheia de soberba, cheia de ego, né? Que você é a perfeição do universo. Então ela usa os dois extremos. E esse diálogo interno, ele influencia muito nas situações do seu dia a dia, principalmente como você se sente, como você reage às situações. Todos nós, gente, nós fomos programados no nível subconsciente a pensar, acreditar e agir como nós agimos. Nós somos um subproduto de tudo que foi colocado na nossa mente. Nós somos um subproduto desses condicionamentos mentais. Para ficar mais fácil, imagina aí que quando nós nascemos, nós somos um disco vazio, sem nenhuma informação. E dependendo de tudo que a gente se abastece e escuta durante a nossa infância, as novelas que a gente assiste quando é pequeno, quando é criança, o que os nossos pais costumavam conversar na roda entre amigos, que a gente ficava escutando, o que os nossos pais diziam a respeito de nós mesmos, né? Porque os pais, gente, são a nossa primeira identidade, são a nossa identidade primária. As pessoas com que você mais convive até os 7 anos de idade, que é mais ou menos até o momento em que isso se forma, né? Ou seus pais ou cuidadores. Exemplos. A Nicole é preguiçosa. A Nicole é teimosa que nem a mãe dela. A Nicole é atrapalhada que nem o pai. Ou, você não sabe fazer isso direito. Você não mexe aí que você vai quebrar. Tudo isso vai ficando armazenado no seu subconsciente e sem que você perceba, vai enchendo esse teu disco de informação. E essa programação, ela é um resultado das influências gerais de todas essas nossas experiências de vida, tanto as boas quanto as ruins. Nós somos o grande resultado, um apanhado disso tudo que nós recebemos. Foi feito um estudo muito interessante em que colocaram um chip no ouvido de crianças até os 7 anos. E para cada elogio motivador, né, tipo, vai, tá certo, você consegue, vai lá e faz, né, cada elogio fortalecedor, a criança recebia 9 repreensões.
Não pode, não vai, não faz, é perigoso, você não consegue, você vai cair, larga isso. Imagina ao longo da infância inteira, se a cada 10 referências a respeito da criança, 9 são repreensões. Imagina como é que a criança recebe e armazena essas informações. Imagina como você recebeu e armazenou essas informações. Então, toda aquela afirmação que foi repetida para você ao longo da sua infância, por muitas vezes, pela sua mãe, pelo seu pai, o convívio social que você tinha, os filmes, as novelas. Gente, pasmem, até filmes da Disney geram crenças limitantes, né? Lembra aí, a princesa que precisa ser salva por um herói. Um herói que vai buscar e resgatar ela, mas que primeiro ela se ferra muito, né? Primeiro ela se dá mal para o herói ter que aparecer, o príncipe ter que aparecer e salvá-la da sua vida sofrida. Então imagina o quanto isso nos influencia. Então, sendo essas informações boas ou ruins, elas se tornam verdades para você. E elas vão acabar se tornando as suas crenças. Ou seja, tudo aquilo que você acredita em um nível mais profundo. Quando nossas crenças estão formadas e alguém traz alguma outra crença que é diferente da sua, você provavelmente vai achar que a crença da outra pessoa não é uma verdade ou é uma grande bobagem. Porque você já ouviu tantas vezes a sua verdade dos seus pais, dos seus professores, de você mesmo, que aquilo se torna uma verdade inquestionável para você. Você condicionou o seu cérebro a acreditar naquilo, na sua própria crença. Vou dar um exemplo meu: esportes. Eu sempre achei que eu não era muito boa em esportes. Eu fui uma criança que dava mais certo com artes, dança, né, canto, teatro. E com a bola, os outros diziam que eu não tinha muita habilidade. Sabe quando durante a educação física do colégio que separam as crianças, eu era sempre a última a ser escolhida pela capitã da turma. E eu vim repetindo essa informação para mim até hoje. Não sou habilidosa em nenhum esporte, eu dizia. Até que depois dos 30 anos, eu me matriculei numa aula de beach tênis, que é algo muito comum aqui no Rio de Janeiro. E bingo! Eu fui muito bem na primeira aula e eu jogo beach tênis até hoje. Foi uma grata surpresa para mim. Porque o enraizamento da crença é muito negativo. E eu passei a minha vida inteira sem praticar esportes que envolvessem bola por conta dessa crença que eu carregava comigo. Eu morria de medo. E a grande verdade é que não quer dizer que se quando você não tinha aquela habilidade quando criança, você vai passar a vida inteira sem ter essa habilidade. Isso, na verdade, foi uma crença que eu acreditei a respeito de mim mesma e se perpetuou ao longo da minha vida. Então, eu peguei só esse exemplo infantil de nunca ter sido boa com esportes e repetir isso, impediu até de me dedicar a isso algum dia, entende como isso é cruel? Então, como é que eu ia saber de verdade? E eu acabei arrastando isso pela minha vida inteira. E quando eu tive a oportunidade de me experimentar de novo, eu vi que não era exatamente assim. Mas quantas coisas a gente acredita firmemente e não se experimenta de novo? Né? Quantas coisas na vida a gente arrasta como uma verdade absoluta que na verdade não é. E o bastante curioso é saber que nós somos seres condicionáveis, assim como os animais. Você sabe como é que se treina uma pulga? Você coloca ela num jarro e tampa. Essa pulga ela vai pular tantas vezes e vai bater na tampa tantas vezes que depois de um tempo ela para de pular, porque ela foi condicionada a acreditar que estava presa dentro do pote. Então você pode tirar a tampa, que ela não vai mais pular. O elefante, por exemplo, um animal enorme, eles amarram o elefante numa árvore, a pata do elefante, a patinha do elefante numa árvore, quando ele é bebê. E ele faz bastante força para sair e não consegue sair, óbvio, ele está amarrado numa árvore. E depois que ele cresce, eles amarram o elefante numa cadeira de plástico. E o elefante fica imóvel, porque ele acredita que ele não vai conseguir sair dali. E é só uma cadeira de plástico. Vou te dar um outro exemplo. Imagina a seguinte cena e eu vou pedir para você fechar os olhos por um minutinho, tá? Imagina agora que você está indo até a sua cozinha. Você viu um limão? Você pega esse limão. Você pega uma faca pontuda com serra que está logo ao seu lado. Você olhando para esse limão, você corta esse limão ao meio. Pega metade desse limão
olha para ele, coloca na boca e suga o suco. Eu aposto que você salivou. Ou, pelo menos, fez aquela cara de azedo. Compreende como somos seres absolutamente condicionáveis? O seu cérebro se condicionou a sentir o amargor, o azedo do suco do limão. Então, gente, as crenças são pensamentos acreditados e confirmados que funcionam como comandos para o nosso sistema nervoso. E por que é isso tão importante, Nicole? Porque as tuas crenças estão moldando a sua vida. Porque já sabemos, já é comprovado através da mecânica quântica, que tudo aquilo que você acredita num nível mais profundo se manifesta na sua realidade. Então essas suposições a respeito de você inconscientes estão criando a sua realidade pessoal. Tudo que existe, gente, precisa ser imaginado. Esse colar, essa blusa, essa camisetinha, tudo isso alguém precisou imaginar para que ele fosse manifestado. Daí eu recebo diversas mensagens, são muitas, tá? Por exemplo, ai Nicole, me ajuda, eu só atraio o homem que não presta. Ou, os homens se aproximam de mim, me conquistam e depois, não querem nada sério comigo. Ou daqui a pouco, depois que me conquista, pulam fora. Isso, gente, nós podemos chamar de síndrome do espelho retrovisor. O que ela quer dizer? Se aconteceu 1, 2, 3 vezes alguma coisa com você, você passa a ter a certeza de que aquilo vai acontecer de novo. Só que essa estatística para relacionamento não existe. Se tratando de relação, cada pessoa é uma. E claro, você pensando dessa forma, você está atraindo pessoas exatamente nesse padrão. Porque você acredita tanto que todos os homens são assim, que eles de fato serão assim. E eles de fato aparecerão na sua vida. É uma crença enraizada que se manifesta através de você cada vez que você afirma. E quando você afirma algo, presta atenção, quando você afirma algo, você está assinando, você está carimbando, rubricando essa crença para você. Então você acaba se boicotando e vai atraindo sempre o mesmo padrão. Isso se chama culpa de ser feliz, ou crença de não merecimento de ser feliz, que é uma das crenças mais comuns, por incrível que pareça. O médico Dr. Laí Ribeiro, ele dá um outro exemplo engraçado, básico e engraçado, que é sobre a crença que muitas pessoas têm que se leva uma rajada de vento, acha que vai ficar gripado. Não é o vírus que gripa, é a rajada de vento. E se você acredita tanto que essa rajada de vento vai te deixar gripada, você vai ficar gripada. Daí ele dá um exemplo. Por exemplo, imagina as pessoas que moram no deserto do Saara. Iam morrer, porque iam passar o resto da vida gripados, porque no deserto do Saara são rajadas de vento a cada segundo. Mas lá eles não têm essa crença, então eles não ficam gripados. E é importante saber que se você não muda as suas crenças, elas continuam ali, moldando a sua vida, porque você está acreditando nisso. Agora que você já entendeu um pouquinho mais sobre as crenças limitantes e como elas fazem parte da nossa realidade, eu vou pedir nessa primeira aula que vocês reflitam um pouco sobre isso. Sobre de onde está vindo esse diálogo interno que se repete aí na sua mente. Qual é a origem dele? Se você reconhece isso através dos seus pais, da televisão, da comunidade em que você vivia, presta atenção de onde que ele brota. E na próxima aula, eu vou trazer para vocês alguns exemplos de crenças limitantes que eu acredito muito que te acompanham e como que nós podemos fazer para começar a transformá-las em crenças fortalecedoras. Tá bom? Então, mãos à obra. Foi um prazer estar novamente com vocês aqui. Sou muito grata sempre. Namastê e até a próxima aula.